na zona rural do município, a 5 quilômetros do ginásio e da casa dela. Beto, o pai, vai até o local e logo desaba. Enquanto o pai se desespera, a mãe se recusa a aceitar a morte da filha. Eu estava do lado de Rosana quando ela recebe a notícia. Um tio de Vitória é o primeiro parente a confirmar a morte. Aí quando eu cheguei eu vi a roupinha, mas tá toda machucada. O corpo por enquanto é igual, ela tá de blusa, tem lixo em cima, mas as características batem com a roupa dela. Sob imensa comoção, o enterro é realizado no dia seguinte. Apesar da confirmação de que o corpo é mesmo de Vitória, os detalhes do crime continuam um mistério. A polícia volta a considerar Júlio César, Bruno e Maiara os principais suspeitos. Neste depoimento, Júlio César confessa que no dia do sumiço da menina foi chamado por Bruno para dar uma volta em um carro preto. Vamos dar uma volta, achei que ele tava indo pra poder buscar droga. Já fui com ele em Itapevi, já fui com ele em São Roque pra buscar droga. Quem tava no carro com ele? Tava ele e mais uma moça. O vídeo que você vai ver agora é mais uma peça inédita da investigação. O servente dá detalhes do sequestro. Preste atenção ao jeito como ele fala. Os policiais classificaram como dissimulado. Júlio César diz que Maiara foi atrás de Vitória. Quando a gente veio, só nós três estávamos no banco de trás. Ela desceu, a gente falou, vou ali comprar um cigarro. Na hora que ela desceu no bar comprar um cigarro, ele falou, passa pro banco da frente. A menina, segundo ele, estava assustada. Tava naquele chorinho quieto, sabe? Em outro interrogatório, o servente afirma que ele tentou conversar com Vitória para acalmá-la. A segurou nos braços, mas Bruno desceu do veículo e lhe disse para não segurar a menina e não se meter. Na hora que eu falei, e aí, Bruno, ele com essa mão dele, ele já me acertou aqui, ó. Ele falou, mano, você já tá aqui, ó, na minha mão. Nesta entrevista à Record TV, Bruno volta a negar o envolvimento do casal. Você é inocente. Sempre. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Você acha que se eu não tivesse alguma coisa a ver com isso, eu já não estaria lá? Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Nesse local? Mas não adianta. Ele é preso logo depois dessa conversa. Você tá tranquilo? Tô tranquilo. Você vai provar inocente? Vai falar com o meu advogado, papai. Maiara também é levada pela polícia. Você tá tranquilo? Eu tô tranquila, eu sou inocente. Vai provar como isso? Vou provar. Oxi. A polícia pericia o carro deles, um Gol preto. Cães farejadores e a aplicação de luminol atestam. Não existe nenhum vestígio de Vitória ali. Além disso, imagens de câmeras de segurança comprovam que o veículo estava numa funilaria na data do sequestro. O dono da oficina garante que o carro ficou ali todo o fim de semana. E na quinta-feira, até para ele, que ele queria o carro, eu falei, vamos tentar entregar para você no sábado, porque até então nós não conseguimos. Aí falamos, então segunda-feira você vem que nós entregamos o carro para você. No dia 9, então, no sábado, um dia depois que ela desapareceu, ele ficou por aqui, durante a manhã. No sábado, sim.
Esta é a primeira vez que ele fala a uma emissora de TV sobre o caso Vitória. Não tem como ser aquele gol. O gol não saiu daqui. Se foi um gol, é outro. Se foi um gol, é outro gol. Tudo certo com o carro. Mas e o casal? Onde estava? Bruno e Maiara declaram que passaram o sábado inteiro em Mairink e nem sequer conhecem Araçariguama. Mas eles entram em contradição. Maiara diz que por volta da 1h15 da tarde, Bruno saiu para dar uma volta. Já ele relata que só acordou às 3h30. Os horários que eles informaram não foram coincidentes. O álibi foi derrubado, logo eles estão mentindo. Alguns dias depois, as versões ficam mais parecidas. Maiara afirma que foi com Bruno até a frente do bar Bacaninha, comprou um jogo de assadeira e um jogo de lençol. O casal apresenta à polícia o recibo de compra desses artigos. Nós ligamos para o vendedor, que desmentiu essa versão. Então você viu o casal e já era escuro? Já tava de notinho, o depoimento já tava de notinho já, no dia que eu vendi pra ele. Na verdade, todas as versões do Bruno e da Maiara foram controversas. Todos os álibis apresentados foram descartados pela polícia. Houve uma investigação de campo através de imagens de locais que o Bruno falou que estava no dia do desaparecimento da Vitória. Eu sou inocente, eu só tenho isso pra falar. Enquanto estão detidos na delegacia, Maiara e Bruno reclamam com Júlio César. A conversa é gravada. Júlio, é nós que tava com você. Você me viu na sexta-feira, Júlio. Na sexta-feira? É, Júlio. Já estava na vila. Em uma acariação, Júlio César, perante Maiara e Bruno, nega tudo. Mas quando o casal sai da sala, ele afirma que está com medo de Bruno e Maiara. Em outro vídeo exclusivo obtido pela nossa equipe, o servente de pedreiro fala atrás das grades. Alega que Bruno faz ameaças, inclusive quando já estão todos presos. Antes de você chegar, o cara já tava me ameaçando, Marco. Ele mesmo. Quem tava ameaçando? Falou que ia matar minha família. O Bruno? É, lá dentro do clube de Merico. Mas acontecesse alguma coisa com ele, ele ia matar eu e minha família. É um jogo de idas e vindas, que somente outras provas podem ajudar a desvendar. As provas. Nós tivemos acesso a vários relatórios da polícia feitos para determinar o envolvimento do trio no assassinato da menina. Estas são fotos tiradas pelos peritos no dia em que ela foi encontrada. E dá para a gente concluir que o corpo estava exatamente aqui, nesse clarão da mata. Nesse detalhe, há marcas de corda em um dos troncos. Nos braços e pernas de Vitória também havia marcas. Ela foi amarrada nesta posição, o que indica que provavelmente foram usados os próprios cadarços dos patins. De acordo com o exame necroscópico, o corpo foi encontrado no estado de decomposição de 7 a 8 dias, ou seja, a Vitória provavelmente foi morta no dia em que foi raptada, no máximo no dia seguinte. Também é possível concluir que Vitória andou desde a estrada até aqui. Isso porque o laudo mostra que havia sujeira de terra nos pés de Vitória, o mesmo tipo de terra encontrada aqui no solo da região, mesma terra encontrada nos chinelos de Vitória. O laudo afirma ser evidente que a morte ocorreu por asfixia mecânica traumática, por estrangulamento. Não há sinais de violência sexual na menina. Não tem nenhum indício de tortura e tampouco de violência sexual. Também obtivemos o laudo dos cães farejadores, que foram usados não só para as buscas por Vitória, mas também para identificar se a vítima e os suspeitos estiveram nos locais investigados. Os cães indicaram a presença de 2 dos 3 suspeitos no local do crime. No caso do Bruno, o que ela indicou? Então, Bruno, ela indicou a presença do odor dele
daqui da região até o local do couro. Encontrou a presença de odor. É isso que ela E da diz. Maiara? Da Maiara diz só aqui na região da estrada. Ela, na região, na entrada da mata, ela não acusa odor. Com relação ao Júlio, Do Júlio, ela disse que não encontrou odor aqui. aqui nesse local. Nesse local. Nenhum rastro de Júlio César é encontrado pelos cães farejadores, mas ele tem contra si um indício muito mais forte. Os exames de DNA realizados aqui no Instituto de Criminalística de São Paulo. Unhas, sangue e mucosa oral dele e de Vitória são coletados para a realização dos testes. Bruno e Maiara doam apenas amostras da mucosa da boca. Os testes indicam que debaixo das unhas de Júlio César existiam traços da menina assassinada. Não tem nenhuma dúvida. O DNA debaixo da unha do Júlio é material genético da Vitória. Ao ler o teste, o perito aponta que foi um contato violento. Provavelmente agarrou ela de E alguma que forma. teve alguma agressão porque ficou material genético dela debaixo da unha dele. A delegada do caso diz que o próprio comportamento de Júlio César despertou suspeitas de que havia vestígios de Vitória nas suas mãos. O médico legista me ligou e falou assim, falou do Júlio, né, que o Júlio estava roendo as unhas. E ele queria lavar as mãos, de qualquer jeito. Ele estava desesperado, ele queria lavar as mãos e ele ficava comendo as unhas e comendo antes de fazer o exame. Nenhum material foi encontrado nas unhas de Vitória. Ela provavelmente não conseguiu se defender. Ela não lutou. Provavelmente não lutou. Ou se lutou, não conseguiu atingir o agressor com as unhas, né? O que chama a atenção é que não foram coletadas as unhas de Bruno e Maiara. Segundo o Dr. Velbe, não é normal que suspeitos tenham tratamentos diferentes. Para terem coletado a unha de um suspeito e dos outros não, ou estava muito cortada, muito limpa, com esmalte, com base, com algum... Tinha algo ali para olhar e falar, não adianta coletar aqui. Nesse momento, todos os olhos se voltam para os 3 acusados. Mas existe uma linha de investigação em paralelo que até agora não era conhecida. Um caso extraconjugal. Este é o posto em que o pai de Vitória trabalhava como segurança. Ele estava em horário de serviço na tarde em que Vitória sumiu. O que poucos sabem é que a polícia iniciou uma outra linha de investigação envolvendo um suposto romance entre ele e uma funcionária daqui. O suposto marido traído é ouvido pela polícia. Ele diz que viu uma mensagem de Beto para sua esposa, onde estava escrito: "O primeiro passo já foi dado para ficarmos juntos." O rapaz, então, foi até o posto tirar satisfação. Ele esteve lá e conversou comigo. E eu conversei com ele. Saí lá fora e conversei com ele. Os investigadores ficam intrigados porque, no depoimento, o rapaz admite que Júlio César costumava frequentar justamente o local onde ele trabalha. Júlio ficava estralado lá a madrugada toda. Fomos atrás do suposto marido traído para confirmar essa desavença, mas ele não mora mais aqui. Oi, tudo bom? Queria falar com o... É. Não mora aqui, não. Ah, não mora aqui? Beto nega qualquer traição e também duvida que isso pudesse ter relação com a morte de Vitória. Eu falei, minha esposa, pra você entender, ela sabe dessa questão de assim, ela me apertou muito naquele momento, assim, porque uma coisa que não tinha por que esconder, né? Ó, aconteceu isso, tal, e pronto. Mas, em momento algum, achei que tivesse alguma coisa dentro. Nós fizemos um organograma aqui de todo o perfil da Vitória e todas as pessoas que foram investigadas. Mas sempre recaía no Bruno, no Júlio e na Maiara. 3 suspeitos. O servente de pedreiro Júlio César e o casal Bruno e Maiara. É tudo que a polícia tem até aqui. Mas por que eles raptariam Vitória? A conexão com o tráfico. Vitória desaparece. Vitória aparece morta.
Quem matou Vitória? O DNA coloca Júlio César em contato com a vítima. Os cães apontam o nariz para o casal Maiara e Bruno. Mas qual seria a motivação dos três para raptarem e assassinarem a menina? A menina foi pega por engano. A polícia suspeita que Vitória foi confundida com outra garota, irmã de um traficante de drogas conhecido como Sombra. Esse rapaz teria fugido de Araçariguama e deixado uma dívida de R$7 mil com membros da sua própria quadrilha. Seria uma dívida de droga onde, não sendo recebida essa dívida de droga, essa menina teria sido arrebatada para forçar o indivíduo a pagar essa dívida. Nós obtivemos com exclusividade os depoimentos da família de Sombra. A mãe dele revela que Sombra já tinha dito que estava devendo para o tráfico. E assim que ela ficou sabendo do desaparecimento de Vitória, teve certeza de que tinham pegado a menina errada e que o verdadeiro alvo era a própria filha dela. Esta é a casa de Rosana, a mãe de Vitória. E esta é a rua onde vivia a menina ameaçada. Todos moram na mesma região. Fica tudo muito perto do ginásio onde a menina sumiu. Segundo uma das irmãs de Sombra, justamente a que teria escapado da morte, sua casa era conhecida como fábrica, pois seu irmão vendia drogas na porta da residência. Eles não moram mais aqui porque ainda sofrem ameaça. Mas o que esta família tem a ver com Maiara e principalmente Bruno? A resposta está num depoimento da mãe de Sombra. Ela declara que já ouviu diversas vezes seu filho falar ao telefone com alguém que ele chamava por Mancha. E nessas conversas ouviu eles dizerem: quem deve ser cobrado sim. Mancha é justamente o apelido de Bruno, por causa dos sinais que ele tem no rosto. Bruno e Maiara negam que conheçam Araçariguama. A polícia diz que eles mentem descaradamente. Temos uma testemunha protegida que comprova que o Bruno e a Maiara traziam drogas para o estádio de Araçariguama e que veio por diversas vezes com o casal para cá. A testemunha diz à polícia que Bruno e Maiara vivem do tráfico e transportam droga e faziam cobranças. A delegada Bruna Raca vai além. Declara que Bruno é um dos chefes do tráfico na região. Não tenho dúvida alguma que o Bruno é envolvido com o tráfico, isso está explícito no inquérito policial, ele e a Maiara também. O Júlio é apenas um usuário, ele não faz a comercialização de drogas e eles mataram por decisão própria dos três mesmo. Uma testemunha que está sendo mantida sob sigilo diz ter visto dois homens num carro preto, aqui bem perto do ginásio, justamente na tarde em que Vitória sumiu. Os dois pararam neste bar para comprar cigarros. Estavam muito nervosos e aparentemente drogados. 8 fotos foram mostradas à testemunha para o reconhecimento. E ela apontou justamente as fotos de Bruno e de Júlio. No vídeo exclusivo a que tivemos acesso, Júlio confirma a parada em frente ao bar. Mas diz que foi Maiara quem comprou o cigarro. Desceu do carro em Araçariguama? Sim. Ali, lá você desceu? É, na frente do bar. Que bar? Foi lá fora para comprar o cigarro? Aqui em Araçariguama? É. A possibilidade de que a filha tenha sido morta por engano revolta a mãe de Vitória. A vida de uma pessoa custa tão pouco hoje. Sei lá quanto que é 100 gramas, sei lá quanto é de droga. Então a vida de uma pessoa custa muito pouco, né? Por causa de droga. A sósia de Vitória. Até hoje, 8 meses depois do crime, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a estas fotos. São as imagens da menina que teria sido confundida com Vitória. Na verdade, tem 2 fotos. Uma não se parece nem um pouco. Tem uma foto, no entanto, que até realmente poderia levar uma confusão. Você quer ver essa foto? Pode ser. Pode ser? Daqui a pouco aqui... Até hoje, 8 meses depois do crime, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a estas fotos. São as imagens da menina que teria sido confundida com Vitória.
E vou então mostrar agora a foto da menina que teria sido o verdadeiro alvo. Não conheço. Não? Nunca vi. Você acha que tem alguma semelhança? Não, não acho. Não acho. Já não acho que tenha. Beto já havia visto essas fotos. Para ele, existem sim semelhanças entre as meninas. Eu visualizei, do jeito que eu visualizei e que eu vi que realmente parecia, ficou para mim. Né? Não cheguei a comentar com mais ninguém. O caso Vitória hoje. A polícia descartou todas as outras linhas de investigação e está segura de que Maiara, Bruno e Júlio César são mesmo os responsáveis pela morte de Vitória. Mas o que realmente há contra cada um dos três? Contra Júlio César, a polícia tem a própria confissão de que ele esteve com a garota. E uma prova pericial, o material genético do servente debaixo das unhas de Vitória. O exame de DNA hoje ele é muito importante porque, cientificamente, ele tem um peso muito grande. Ele é reconhecido como uma prova marcante e definitiva. Os advogados de Júlio César contestam o teste de DNA. Alegam que pode ter havido um erro na coleta do material. Porque é incompatível a quantidade de DNA encontrado na unha do Júlio com o período em que ele teria tido contato com a Vitória. São 13 dias, do dia do desaparecimento dela até o dia da coleta. Considerando que ele, com certeza, lavou as mãos, teve contato com outras pessoas, ele estava preso, inclusive. Os advogados dizem que os depoimentos do servente que mostramos agora há pouco foram dados em momentos de comoção e não devem ser levados em conta. Eu acho que não foi só a pressão da polícia, mas a pressão social. Nenhum depoimento dele pode ser levado em consideração. Porque tudo que está no processo, está no inquérito, não confirma nada do que ele falou em nenhum depoimento que ele deu. Contra Bruno e Maiara, existe a acusação de Júlio César e os depoimentos de testemunhas, afirmando que eles são ligados ao tráfico. Além disso, cães farejadores identificaram a presença do casal na estrada onde o corpo de Vitória foi encontrado. Essa prova dos cachorros, ela não é contundente, ela é um indício. A prova que seria contundente se o cachorro achasse lá um fio de cabelo, uma blusa, alguma coisa material. Não tem essa prova material. O treinamento de cachorro é muito antigo no Brasil, mas, sinceramente, eu nunca vi como determinante no processo. Pode ser questionado, então, esse laudo dos cachorros? Pode. Por isso que eu falo que o trabalho do cachorro não é conclusivo de um crime, não é conclusão de um crime. É uma peça da investigação de um crime. O inquérito policial é um conjunto de provas, então todas essas provas em conjunto demonstram a autoria do Bruno, do Júlio e da Maiara. 240 dias. 3 suspeitos. Um exame que indica o servente de pedreiro Júlio César esteve com Vitória. E muitas perguntas sem resposta. Por que as unhas de Bruno e Maiara não foram coletadas para exame de DNA? Onde está o carro do sequestro? A menina foi mesmo vítima de um grande engano? E, finalmente, quem matou Vitória? O caso já está nas mãos da Justiça. O juiz está ouvindo novamente todos os envolvidos, testemunhas de acusação e defesa. E terminada esta fase, chamada de instrução, decide se os réus vão agora encarar um tribunal como este. Um júri popular, formado por pessoas comuns. São estas pessoas que vão dizer se Júlio, Bruno e Maiara são mesmo ou não os responsáveis pelo sequestro e morte de Vitória. Beto, o pai de Vitória, acompanha as audiências sempre que pode. A gente tem
tem essa ansiedade para concluir isso logo e virar essa página da nossa vida, né? Essa página nebulosa aí da nossa vida. Rosana, a mãe, faz planos de se afastar de Araçariguama e se aproximar assim de uma nova história. Um outro lugar, recomeçar tudo de novo, né? Pessoas diferentes, trabalho diferente. A vida precisa seguir, né? Então que siga de uma forma mais leve. Esta edição do Câmera Record termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite e até a semana que vem.